É um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, para mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo. E com certeza, esta é uma edição muito especial, porque nós vamos falar sobre os 35 anos do ministério do pastor Aloísio, que foi celebrado no ano de 2024, juntamente também com os 25 anos da Igreja Videira. E para compartilhar sobre esse assunto, eu convidei duas pessoas que viveram grande parte desses momentos com ele. E, na verdade, são as convidadas mais lindas que eu já trouxe aqui no Batom e Bate-Papo. São as minhas filhas, Maria Clara e Ana Cláudia. Quero dar as boas-vindas para vocês aqui no programa. Obrigada. Que bom tê-las aqui. Hoje nós vamos fazer um programa familiar, de família para família. E eu sou muito grata a Deus por participar desse ministério ao lado do meu esposo, o pastor Aloísio, juntamente com as minhas filhas, que estão aqui hoje, e juntas nós vamos compartilhar com vocês alguns momentos marcantes na vida desse homem, desse marido, pai e pastor. E eu já quero aqui começar mostrando, né, e falando a respeito do livro que nós fizemos e lançamos em comemoração aos 35 anos de ministério do Aloísio. Então, nesse livro, nós contamos um pouco da sua história, como que ele cresceu, como que Deus o chamou, como que foi esse processo, né, e esse caminho que ele trilhou durante esses anos. Eu quero até começar aqui lendo uma parte, um pequeno trecho aqui, que fala a respeito desse começo, que diz assim: nem sempre famílias humildes produzem pessoas humildes. Porém, neste caso do pastor Aloísio, a humildade foi uma característica marcante desde cedo na sua vida. Embora dotado de muito potencial, ele cresceu subestimado por muitos, mas não agiu com a pretensão de tentar provar o contrário ou de se promover diante das pessoas. Talvez seja por isso que Deus o tirou de detrás das malhadas para ser líder do seu povo. Eu acho que isso aqui fala um pouco do começo desta caminhada do Aloísio como pastor e por que Deus o chamou e o separou. Eu creio que realmente a humildade, mas também a sensibilidade espiritual dele em buscar ao Senhor e de ser facilmente conduzido por ele, né? A rapidez com que ele se prostra diante de Deus, desde os primeiros anos ali, ainda solteiro, quando ele começou a liderar os jovens. Então, isso realmente é uma característica marcante dele. E é claro, eu como esposa e as minhas filhas também, nós podemos viver esses momentos ali e a gente percebe isso na vida dele. Hoje nós vamos comentar muita coisa que é mencionada aqui nesse livro, que se por acaso você tiver interesse em conhecer a história do pastor Aloísio, ainda você vai encontrar, porque é uma edição limitada, que foi feita apenas para esse momento de comemoração, mas que traz aqui esse registro, que eu acho que é muito importante para nós, que temos o Aloísio como nosso pastor. E eu quero começar aqui perguntando, né, para Maria Clara e para Ana Cláudia, como que vocês definiriam o caráter, né, do seu pai como pastor. É claro que tem muitas coisas para serem mencionadas, mas você pode falar a respeito de uma que você admira. Ana Cláudia? Eu gosto de dizer que o meu pai é a expressão da graça de Deus na minha vida. E nós aprendemos, né, que a lei foi dada a Moisés para Deus expressar o seu caráter, né? Jesus veio, cumpriu a lei
e disse para nós sermos os seus imitadores, né? Então, como eu vejo meu pai, é isso, é essa pessoa que é um grande imitador de Jesus. É verdade. Esse, para mim, é o caráter dele, que expressa Jesus. Acho que ele vai gostar de ouvir isso. Também acho. Maria Clara, qual o perfil ali do caráter, né, do seu pai que você define? Tem muitos aspectos, mas quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que veio assim à minha mente foi a constância, que é algo que eu admiro muito no meu pai. Ele é um homem que sempre foi constante, desde o início do ministério até hoje. Ele é constante no agir, nas pregações, em tudo, no estilo de vida. Então eu acho isso muito marcante, muito poderoso, você ter alguém que é o mesmo. Uhum. Ele é o mesmo. Não tenho surpresa de que ele vai mudar, não. Ele é constante. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que, para filhos de pastores, né? Porque eu também sou filha de pastor e eu acho que isso também me ajudou muito, né, na criação de vocês, porque eu entendi o seu lado também, porque eu vivi isso na minha infância, adolescência, juventude, e eu acho que é um grande desafio, é você poder ver, conviver com seu pai ali no dia a dia, depois você vê lá o pastor, né, pregando, e depois você vê no dia a dia ele praticar aquilo que ele prega, né? Uhum. Então eu acho que essa coisa do caráter, né, da constância, da realidade de vida, é algo realmente assim que nem todos têm. Sim. É difícil, Né? mas é admirável. É admirável, sem dúvida. Né? E além do caráter, né, eu queria também ver, comentar, né, a respeito da questão da imagem, né, a imagem que vocês têm do seu pai como pastor desde o início da sua vida. Então, é muito comum. Na infância você tem aquela imagem do pai herói, né? Então, aquele que sabe tudo, faz tudo. No caso do seu pai, ele não faz tudo, mas parece que ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Então, essa imagem que você tem, que você traz com você, mas que não é só uma imagem, é de fato uma realidade. Qual que é essa imagem que você tem do pai, desde o início ali da sua vida, Maria Clara? Meu pai sempre foi um homem muito amoroso, muito paciente. Muitas vezes precisei sentar para conversar com ele, tirar dúvidas, ou às vezes eram questões que na época eram questões importantes, difíceis. E ele na maneira mais amorosa, paciente, ele explicava, nos orientava. Eu acho que essa é a imagem que eu mais tenho assim do meu pai. Até hoje ele é assim, com as netas. Nossa Senhora. Eu acho que acessível, né? Acessível, é verdade. Assim, mesmo que numa situação ali às vezes difícil, ou um problema, ou no dia a dia, sim, ele sempre foi acessível, né? Às vezes ele está viajando do outro lado do mundo, eu às vezes ligo, ele atende. No momento às vezes não dá para resolver, mas ele está sempre disponível. Você consegue. Nesse aspecto ele é muito diferente da sua mãe, né? Não. Hoje a gente não vai falar da senhora. Não vamos falar só do pastor Aloysio, né, Cláudia? A minha imagem dele, assim, da infância até hoje, foi mudando e adaptando, né? Porque quando eu era criança, eu não via ele como pastor, apesar dele já ser pastor quando eu nasci. Eu via ele só como pai, né? E eu acho que à medida que eu fui crescendo e fui entendendo melhor o que meu pai fazia, com o que ele trabalhava, eu entendi melhor quem ele era realmente, né? Qual que era o papel dele, e talvez também pelo fato de, às vezes, na adolescência as pessoas cobrarem mais da gente, né? A gente vai mudando a nossa percepção, né? Da nossa família, do ambiente que a gente vive. Então, eu acho que quando eu era criança era só o meu pai herói mesmo. Na adolescência era o meu pai, mas também era o meu pastor, né? A pessoa que me ensinava, que me guiava. E
Eu acho que na fase adulta agora que eu tô é a melhor fase. Já caiu na real. Caiu na real, mas meu pai não tem muita coisa pra cair na real, porque igual a gente falou, ele sempre foi uma pessoa muito constante, então... E ele nunca foi aquela pessoa que escondeu os defeitos dele. Eu me lembro que ele já assumiu que às vezes errou em alguma coisa e tal, e isso para os filhos é muito bom, né? Porque você entende a humanidade do seu pai, né? Que ele não é um anjo disfarçado. Alguma vez você achou que ele era um anjo? Eu acho que eu achei quando eu era criança. Mas hoje eu acho que hoje eu vejo meu pai como meu pastor que me ensina, né? Que eu ouço para me guiar espiritualmente mesmo, como meu pai também. Mas hoje também a gente tem uma relação de amigo, né? De amizade, que é muito melhor, que a gente desfruta bem melhor hoje em dia. Com certeza. A experiência, né, de filhos de pastores, elas são diferentes. Claro, eu tive a minha, vocês também tiveram de vocês, até porque os pais também são diferentes, os ministérios são diferentes. No caso de vocês, quando vocês nasceram, o seu pai já era pastor. Né? Aloísio, na verdade, ele foi ordenado 6 meses antes de casar. Então, ele foi ordenado em agosto de 88 e nós nos casamos em dezembro de 88. E depois, né, nasceram as nossas filhas. E claro que vocês, então, cresceram ali com o pai e o pastor ao mesmo tempo. Né? E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm uma imagem dele como pastor e às vezes enxergam só um perfil, um lado do caráter dele. E quando a gente fala, eu acho que isso vem consolidar, né, esses 35 anos de ministério. E falar da imagem, né, que vocês têm como filhas também é algo muito importante. Mas eu queria que vocês também comentassem aqui algo a respeito do pastor Aloísio, que é uma marca registrada dele como pastor, que é a dedicação na oração e na ministração da palavra, no estudo da palavra de Deus, né? Então, assim, na sua infância e adolescência, você tem alguma lembrança desses momentos em especial, de você ver o seu pai orando, ou você perceber a dedicação dele, né, no estudo da palavra, em preparar uma palavra para ministrar no domingo? Porque isso fez parte de toda a sua vida, né, Maria Clara? Sim. Eu tenho 34 anos, meu pai tem 35 anos de ministério. 35 de ministério. De ministério. Então, eu cresci vendo, participando de alguma forma. E igual eu falei, uma característica que meu pai ele é muito constante. E ele gosta de ser assim, ele gosta de ter essa constância em tudo que ele faz. Então, ele é constante na oração, no momento de ler a Bíblia, de preparar a palavra. Então, é algo que você vê ele fazendo. Você também... é algo que a casa inteira, a família inteira vive, respira. É a igreja, é tudo isso. Então, meu pai é apaixonado pelo que ele faz. Existe uma paixão. Não é um peso, é uma paixão. Ele foi chamado para aquilo e ele vive de forma apaixonada. Então, ele faz por prazer. Então, em os momentos que a gente vê ele orando, vê ele lendo a Bíblia, não é um momento assim que ele faz escondido, né? Ele é algo nosso, da nossa família. Todo mundo, de certa forma, participa também. Na verdade, quando você, especificamente, né, era bem pequena, né? Ana Cláudia não tinha nascido ainda, mas ele orava com a porta aberta, né? Ali do escritório, justamente para você ver e para ele também te vigiar, né? Achei sim. Te vigiar para você não ficar mexendo ali nos livros dele, nos discos. E você viveu isso, né? Lembro. E, de fato, fez parte, né, da sua vida. Então, ele não era alguém que ia lá ensinar a orar, mas você via que ele orava, né? Sim, até hoje você vê. Se você passar na porta da casa dele certo horário, você vai ouvir ele orando. Exatamente. É verdade. Você Ana consegue Cláudia, ouvir. você tem alguma lembrança sobre isso, sim?
Ai, tava aqui lembrando. Tinha uma empregada, não tinha, que ficava na porta do escritório dele, tínhamos. ajoelhada, orando, junto E com não fazia ele. o almoço, né? Eu me lembro disso. Mas... Eu chegava, às vezes o almoço não estava pronto, né? E ela tava Eu ajoelhada falei, do mas lado o que de fora você do fez? Ela escritório. falou, a pastora Luiz começou a orar e eu não aguentei, ajoelhei aqui e fiquei orando também. Sim. Como era assim, permeava ali o ambiente, né? Sim. É verdade. Nossa casa é sempre uma casa de oração, né? Também porque a senhora ora mais que meu pai, acreditem se quiser. Não sei se isso é verdade. Minha mãe ora. É verdade. É uma mulher de oração. E Cadê minha mãe, Ana Cláudia? tá sempre orando, sempre tá orando. Meu pai até fala, nossa, sua mãe ora tanto. Mas meu pai também, obviamente, é um homem de oração. E eu me lembro uma vez que eu tinha que fazer um trabalho em grupo na escola e minhas colegas foram lá para casa pra gente fazer esse trabalho. E a gente estava em silêncio, fazendo alguma coisa que eu não lembro o que era, e elas ouvindo o meu pai orando. E elas ficavam assim, que barulho que é esse, Ana Cláudia? E aí é meu pai. Por que ele tá chorando? O que tá acontecendo? Aí eu falei, não, ele tá orando. Aí elas ficavam achando tão estranho, porque além... Não fazia parte da realidade Não, delas, porque né? nem crente elas eram. Então acho que elas nem sabem o que é orar e... Enfim. Que coisa, né? Agora, realmente, assim, isso aí era a prática, né? Do Aloísio, orar, estudar a palavra, preparar a palavra, né? E até hoje é assim também, não mudou muito. Mas a gente vê também o resultado disso, né? Na vida dele, na nossa vida. Eu queria colocar isso aqui, né? Perguntar para vocês em relação à bênção de Deus. Porque a bênção de Deus na nossa vida, ela é incondicional. Deus nos abençoa, não é porque nós merecemos, porque Ele nos ama e porque Ele já nos deu Cristo, que Cristo é a maior bênção. E em Cristo nós temos todas as bênçãos. Mas a bênção também, ela vem de uma maneira, às vezes, bem específica, porque você pede, você ora, você crê, você se apropria. E a bênção de Deus sempre esteve presente, né, na vida do seu pai. Porque onde ele coloca a mão, ele é bem-sucedido. É verdade. Isso aí é uma coisa que nós podemos confirmar que é verdade. Sim. Queria perguntar para você, Maria Clara, teve algum momento assim que você começou a perceber que o seu pai era o canal de Deus para a bênção fluir na sua vida? Quando você começou a receber mesada? A gente já descobre o canal rapidinho. Mas pensando dessa forma, quando você mora com seus pais e você ainda não é casado, você ainda está dentro da casa dos seus pais, é tudo muito bom. Mas quando você decide ter a sua família e casar, e então sair da casa dos pais, você passa a enfrentar a vida como ela é, né? Desafios que antes você não tinha, né? Financeiro é um. Nada, assim, extremamente tudo normal. Mas a gente percebe que existe, sim, um favor de Deus. A gente percebe que as coisas não são tudo tão naturais como a gente pensa que é. Uhum. Então você começa assim a perceber que existe algo espiritual, que não é simplesmente às vezes só das habilidades ou dos dons que uma pessoa tem, mas existe algo ali que é o favor de Deus, que é a bênção de Deus que está sobre ele. Então, à medida do tempo, eu fui percebendo, depois ainda, muito mais depois que eu me tornei mãe, que eu percebi como que também aquilo que eu planto hoje, elas também podem colher futuramente. Eu percebi também que tem muita coisa que eu colhi hoje, não porque eu plantei, mas porque vocês plantaram. Então eu percebi que são muitas bênçãos que me alcançou, não por mim mesma, mas porque Deus é tão bom que de certa forma aquilo me alcançou através do meu pai, através da senhora.
Então, a gente percebe quando você honra essa unção, quando você honra a pessoa que está debaixo dessa unção, desse favor, isso também te alcança. É verdade. Que existe algo espiritual ali, não é só natural. É verdade. Então, acho que ao longo do tempo a gente vai perceber nisso. Eu falo que quando eu casei, porque você sai daquela vida de solteiro, acho que você entra para uma vida de adulto, né? Então, você amadurece. Eu penso que até a sua vida espiritual também, ela cresce e amadurece. É verdade. Você passa. Porque a bênção também, ela não é apenas transferida. Eu creio que ela é transferida, mas ela é também multiplicada. Porque a gente vê na história de Abraão, que Abraão recebeu uma promessa e Deus liberou uma bênção na vida dele. E Isaac recebeu a promessa e a bênção. Então, a Bíblia fala em relação às coisas naturais, que Abraão era rico. Mas quando vai falar de Isaac, fala que Isaac era muito rico. Então, assim, a bênção, na verdade, ela cresceu. A proporção ali, né, de riquezas que Deus deu para Isaac foi maior do que Abraão. Mas tudo começou com Abraão. E é claro que bênçãos também espirituais, da mesma maneira, né, como você tem falado. Então, às vezes, você é abençoado e nem sabe por quê. E reconhecer isso, como você está falando, né, Maria? Claro, eu acho que é muito importante. Reconhecer que quando você honra o canal da bênção, a bênção flui na sua vida. Deus se agrada disso. Eu creio que é por isso também que a Bíblia fala, né, sobre a importância dos filhos honrarem os pais. Deus quer abençoar os filhos, mas a ponte é a honra, né? Para que você possa desfrutar disso. É verdade. Ana Cláudia, a dedicação do seu pai, né, à vida da igreja, então isso muitas vezes limitou a presença dele em casa. Eu falo isso, né, porque eu sei, como esposa, né, eu lidei com isso e eu fiz a minha entrega pessoal, né, para que ele pudesse também ter o ministério dele. Mas como que foi isso na sua vida como filha, né? Você cresceu vendo isso, a presença do seu pai ali limitada. Então ele tinha um dia na semana para descansar. Sim, na segunda-feira. E naquele dia ele dedicava realmente para a família. Sim. Mas de alguma maneira isso afetou você de uma maneira negativa ou positiva? Como é que foi essa dedicação à vida da igreja, né? Quando eu era criança, eu amava que ele viajava, que ele sempre trazia presente. Mas com o tempo que a gente vai crescendo e entendendo melhor, eu acredito que isso foi bom, porque mostrou que meu pai colocava Deus em primeiro lugar. Que não eram pessoas, não eram coisas, mas era Deus, né? Que ele estava naquilo com propósito. Então eu acho que isso foi um grande testemunho para mim, para minha irmã, né? Para a gente entender que a gente não pertence a esse mundo, né? E que as coisas espirituais são sérias. Porque meu pai sempre levou tudo muito a sério, as coisas espirituais. E eu acredito também que pelo fato da senhora não pesar isso, né? Eu acho que se a esposa leva essa questão do marido estar sempre viajando de uma forma pesada, os filhos também recebem dessa maneira, mas a senhora sempre nos mostrou que esse era o melhor caminho, né? Que esse era o melhor testemunho que ele podia estar nos dando. Então eu cresci me sentindo abençoada. Amém. Olha, isso aí tem sido um ponto de conflito muito grande para alguns filhos de pastores, né? A presença do pai. Às vezes não é tanto por não ter o pai ali, mas às vezes o diabo usa isso, né, para lançar argumentos na mente, né, dos filhos e passar a ideia de que eles não são importantes, não são valorizados. Eu mesmo já ouvi esposas de pastores, né, falando, não, porque ele dá mais importância à igreja do que ao nosso casamento. E às vezes eu uso o argumento, né, falo, mas se você se vê como igreja, então você está incluída lá. Sim, com Quando certeza. ele está investindo na igreja, ele está investindo em você e no seu casamento. Então tudo é uma escolha de como você vai enxergar, né? Com certeza. Essa dedicação. E eu acredito que a esposa que define a maneira que os filhos vão enxergar. Para aquilo que ela fala, né? Sim, e a senhora sempre falou que o papai está indo viajar,
por causa da igreja, por causa de Jesus. Então a senhora sempre explicou muito bem. Para mim nunca foi um A peso. mamãe não ia, né? A mamãe ficava. Quando ia, ficava chorando. A senhora raramente ia. Começou a ir agora, né? É, eu raramente ia. A primeira vez que eu fui viajar com o Aloísio, na videira, né? E ele foi para o Nordeste. As meninas eram pequenas e ficaram com meus pais, mas eu cheguei em São Paulo e comecei a chorar. Meu Deus. E o Aloysio já falou, Márcia, mas elas estão bem, elas estão lá com seu pai, sua mãe. Eu falei, mas eu não sei como vai ser. Então, cada um olha de uma maneira, né? Agora, essa questão de você enxergar, né, o ministério ali, não só do marido, né, que é o meu caso, mas no caso de vocês, do pai, né? Eu queria falar sobre essa questão do amor de Deus, porque o pastor Aloísio é aquele pastor que prega o evangelho da graça. E o evangelho da graça é o evangelho do amor de Deus. Você é amado independente daquilo que você faz. E é por isso que nós somos salvos, né, e alcançados pela graça de Deus. Agora, vocês têm assim, uma lembrança na sua vida do amor de Deus através do seu pai? Algo assim que você percebeu como você era amada por Deus através de algo que o seu pai fez? Você consegue lembrar de algo, Ana Cláudia? Eu lembro que eu tinha sido assaltada e levaram meu carro, né? E aí estava sem carro e eu tinha que ir para a faculdade e eu não podia ficar muito sem carro, né? Ficar dependendo de táxi, nem existia Uber na época. E a senhora ficou no meu pai, na cabeça dele. Tem que comprar um carro para Ana Cláudia, tem que comprar um carro para Ana Cláudia. E aquela aflição de ir atrás de um carro e o banco tinha que dar o dinheiro do carro que tinha sido roubado, né? Aquela coisa. E eu lembro que no domingo dessa semana que estava acontecendo tudo isso, meu pai pregou no domingo sobre pede e recebe. E ele desafiou os irmãos a pedirem algo ousado. Peça com ousadia. E eu pedi um carro. E eu falei, vou pedir, Pede pro né? seu pai. O máximo que pode acontecer é Deus não dar, né? Eu falei, vou pedir. E eu lembro que meu pai queria comprar um carro 1000, né? Um carro, assim, bem simples, que era o carro que ele ia me dar. E eu pedi um carro automático. Uau! Já que é pra pedir. E eu queria um carro automático. Eu não gostava de fazer baliza. No caminho pra faculdade tinha uma rampa e eu queria um carro automático. E eu pedi, falei, olha, eu quero um carro automático, branco, 2.0. Eu pedi bem específico. E o carro que meu pai ia me dar, obviamente não era automático, não era 1.0. E ele foi para comprar na concessionária e não tinha nenhum carro no estado de Goiás. E o vendedor falou, nunca ouvi falar nisso, a gente pode conseguir em outros estados, né, para chegar. E meu pai falou, mas consegue trazer em quanto tempo? Não, a gente traz pro senhor quanto antes. E o vendedor checou em todas as lojas do Brasil, não tinha nenhum carro que ele queria comprar para mim, o carro 1000. E o vendedor falou assim, eu nunca vi isso na minha vida inteira, não tem um carro para vender no Brasil inteiro. Aí meu pai falou, meu Deus, e agora eu preciso de um carro para essa semana, porque minha esposa tá falando na minha cabeça. E ele falou, pastor, tem um carro aqui, que é o de test drive, que ele é automático, 2.0, mas ele tá na promoção porque ele é do test drive. O senhor não quer levar ele? Porque o senhor pode sair daqui já dirigindo o carro. E o carro era um carro branco, 2.0, automático. Olha só. E aí ele chegou, eu falei, meu Deus, pai, foi o carro que eu pedi depois do culto. Meu pai, você pediu um carro? Eu me pedi. Ele falou, nossa, que bom saber que Deus me usou para responder essa oração. Essa realmente é uma grande prova do amor de Deus. Sim. Né? Agora, falando de carro, eu acho que o amor de Deus se expressa de muitas maneiras, né? Eu lembro quando vocês fizeram 15 anos, que ele decidiu comprar um consórcio de carro. Foi ele fez isso com a Maria Clara e depois fez também com você. Sim. E com 15 anos comprou o consórcio de um carro, já pensando que se não sair no sorteio, quando terminar de pagar, com 18 anos, ela já vai tirar a carteira e vai dirigir. Sim. E eu lembro que isso aconteceu, né? Então, com 18 anos, você já tirou carteira e ganhou o carro, né? Foi. Do consórcio, e o mesmo aconteceu com você. Sim. Então, eu vejo nessa questão ali da preocupação dele, né? Vocês nem
chegaram a pensar em ter um carro. Com 15 anos, não, né? Não. Se fosse 2 garotos, com certeza. Com 15 anos já estava pensando no carro. Sim. Mas não era ali, né, o caso de vocês. E isso fala também da preocupação, do cuidado, do amor, não é? O amor de Deus. Ele sempre teve essa preocupação, às vezes situações até pequenas, né? Eu me lembro que tinha uma parte da nossa vida ali que o seu pai é que fazia, que era pentear o cabelo antes de ir para a escola. Lembra disso, Maria Clara? Lembro. E eu achei muito engraçada a historinha de uma menina de 9 anos que ela diz assim, quando a sua mãe estiver com raiva do seu pai, não deixe ela pentear o seu cabelo. Coitada. E essa era uma tarefa dele, né? Então ele tinha o cuidado de ir lá, fazer com bastante calma, passar aquele creme de pentear, né? Justamente. Então eu falei, você faz isso melhor do que eu, né? Então essa vai ser a sua tarefa. E eu acho que tudo isso mostra cuidado, né? E amor. Sim. Mas tem alguma história engraçada, assim? A gente tem muita história engraçada de família. Mas algo assim que você pode contar, Maria Clara? Maria Clara é boa para contar coisas engraçadas. Nossa. Ótimo. Tem a história da oração, Sim. né? Uhum. De quando ela foi no zoológico. Então, você quer contar? Não você pode, quer que eu conte? Não, pode contar. Essa história a gente lembra e toda vez que a gente conta a gente ri. Porque o Aloísio gostava de orar em casa, né? Como eu disse, com a porta aberta ali do escritório. E as meninas estavam ali, eram pequenas, né? Às vezes aprendendo a andar. E a Maria Clara cresceu vendo isso. E ele orava andando de um lado para o outro, que era também o costume que a gente fazia na igreja com os irmãos. E ele uma vez foi no zoológico, que essa também era uma tarefa dele, levar as meninas no parque, no zoológico, né? E ele levou a Maria Clara no zoológico e chegou lá, ela olhando os animais, uma jaula, outra, e de repente ela ficou parada olhando o urso, né, na jaula. E o urso estava andando de um lado para o outro. E ela então perguntou, né, o Aloísio, pai, o urso está orando? Porque ela associou, né, aquela coisa de andar para lá e para cá com oração. E como que isso é interessante, né? Como que a criança ela associa uma prática, às vezes, com um princípio. E eu acho que isso fala também, né, disso aqui que nós estamos compartilhando hoje, na vida do Aloísio como pai, como pastor, né, nesses 35 anos de ministério. E eu gostaria de dar uma pequena pausa para a gente poder falar aqui um pouquinho do livro que nós fizemos justamente para falar dos 35 anos de ministério do pastor Aloísio. Mas a gente volta logo em seguida. Éramos poucos irmãos, né? Apenas 50 pessoas. Que tinha um sonho pequeno no coração. Nos reunimos para cultivar a presença de Deus. Que ele veja a colheita na vida dele. Quando eu vejo que Deus tem feito e vai continuar fazendo, é uma extensão da minha vida. É a minha vida que está ali. Olá, pessoal! Eu gostaria de apresentar a vocês a nossa coleção de agendas 2025. Ela traz lindas estampas florais,
todas com capa dura que garante a durabilidade todo ano. É muito prática, com espaços para planejamento anual e mensal. Ela também traz um layout lindo em cada página, com um toque bem feminino, para alegrar o seu dia a dia. É uma ótima opção para você, mulher cristã, e também para presentear alguém especial. Eu já escolhi a minha, agora é a sua vez. Bem, estamos aqui de volta para continuar o nosso assunto de hoje. Nós estamos aqui como esposa e filhas, falando e comentando sobre os 35 anos do ministério do pastor Aloísio, que na verdade também foi celebrado em 2024, durante ali a celebração que aconteceu dos 25 anos da Igreja Videira. E esses 35 anos, é claro que foram marcados também pelo nosso casamento e as nossas filhas, né? Por isso eu as trouxe aqui hoje como convidadas para falar daquilo que realmente marcou e influenciou a vida delas, do pai e do pastor Aloísio. Então, está aqui a Maria Clara, né, que é a mais velha, também a Ana Cláudia, a caçula, não muito caçula, né? Por quê? Mas é a caçula, e a diferença delas é 2 anos, e nós estamos aqui justamente para isso, para celebrar também, comentando, testemunhando, e eu acho que isso é muito importante, porque não é para a glória dele, nem nossa, mas eu creio que Deus nos escolheu como família, e Deus tem um plano para nós como família, né? Um plano perfeito, mas ele chama pessoas imperfeitas. Não somos perfeitos como pais, mães, pastores, nem como filhos, mas isso é que faz único esse ministério, essa experiência de poder experimentar o amor de Deus, o favor de Deus na nossa vida e sermos canais de Deus. Uma coisa muito importante na vida do Aloísio foi essa convicção de chamado e o compromisso que ele tem com o ministério, com a igreja, e isso de fato afetou a minha vida e também a vida da Maria Clara e da Ana Cláudia. E eu gostaria de continuar aqui, que elas também comentassem a respeito do Ministério da Palavra, né? Algo que é marcante na vida do Aloísio, é pregar a palavra. Então, são muitas mensagens, ministrações e milhares de pessoas que têm sido influenciadas, né? Pela mensagem do Evangelho, pelo ensino da palavra. E eu queria que vocês também comentassem isso, como que essa pregação influenciou a sua fé em Cristo. Maria Clara. A palavra da graça é uma palavra que te traz, ela te enche de fé, ela te traz vida, ela te enche de alegria. Diferente, às vezes, de uma palavra que é muito cheia de lei, que te traz muita condenação, muita consciência de você mesmo. E algo que, assim, que me marcou muito é a palavra da graça, de que Cristo se fez justo por você na cruz, que não é sobre mim, mas é sobre Cristo em mim. Então, essa palavra é algo assim que mudou completamente a maneira de você se relacionar com Deus, de você se achegar até Ele. Você percebe que você tem um acesso livre, não depende de você mais, não depende mais do seu esforço, ou de você estar certinho nos caminhos do Senhor, não está pecando, não está fazendo nada, você agora está livre disso, né? É porque você pode chegar diante de Deus debaixo de condenação, né? Isso, mas a palavra... Mas você pode chegar também sabendo que você é aceito por Ele. Que você é aceito por Ele, que não é sobre você. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com Deus, né? Sim. Isso muda completamente a sua vida com o Senhor. A maneira como você crê também muda. Você crê agora no poder da cruz, você crê agora que o que Cristo fez na cruz tem poder sobre a sua vida. E em todas as áreas, né? Então a maneira de você caminhar com o Senhor também é diferente. E você viver uma vida no descanso é muito melhor do que você viver uma vida debaixo de condenação.
Claro, isso tira um peso de cima de você, né? Sim. Eu acho que vocês experimentaram e têm experimentado isso como filhas, porque é claro que as pessoas olham para nós como família, né? E vocês também não estão fora, né, de experimentar isso, isentas, né, disso. Mas é claro que eu sei também como é isso, como esposa, mas quando você entende a graça, tira esse peso que não Sim. depende de você. Sim. Embora você tenha ali uma responsabilidade, um compromisso, mas quanto mais você olha para ele, mais você é capaz de viver, né? Sim. Viver isso. Sim. É experimentar a graça, né? Sim. Experimentar a graça como filha do pastor Luiz. Sim. Isso é poderoso, né, Cláudia? Você quer comentar alguma coisa sobre essa influência, né, das mensagens, né, do seu pai na sua fé? Sim. É muito bom poder tirar nossas dúvidas direto da fonte. E eu vivi muito isso quando eu estava fazendo seminário, que eu fui fazer uma parte do seminário lá nos Estados Unidos com o pastor Márcio, pastor Gisele. E eu me lembro que às vezes surgiam algumas dúvidas, alguns questionamentos durante as aulas de alguns alunos. E eu me lembro de, às vezes, sair da aula rapidinho, ligava para o meu pai, perguntava e voltava para a turma com a resposta. Nossa, eu achava bom demais. Mas... E ninguém desconfiava. Gente, de onde que ela tirou? Não, eu sou uma pessoa humilde, eu falava que era o meu pai. Certo. Mas eu sempre gostei muito disso. Eu lembro que quando a gente estudou especificamente Pentateuco 1, e eu vi que meu pai que tinha escrito toda a apostila, né? E eu vi o tanto que era um estudo, assim, conciso, profundo, completo. Eu fiquei, assim, realmente... Eu valorizei mais ainda, né? O trabalho do meu pai e tudo, porque eu não sei se existe um curso tão completo como esse, não. Realmente. Eu também, quando eu fiz seminário, eu estudei ali o Pentateuco, né, com Aloísio, e eu cresci na igreja, né, então eu ouvi muito daquelas histórias e tudo. Mas não era uma questão de história, né? Era uma questão também de interpretação, né? De você ver Cristo ali. E eu fiquei, assim, maravilhada. Sim, é exatamente porque essa palavra, maravilhada. Que eu falei, gente, parece que eu nunca li a Bíblia, exatamente. Agora que eu estou lendo. Que é porque ensina a maneira certa de ler, né, o Velho Testamento, e nossos olhos se abrem, assim, e é maravilhoso. Eu lembro também que ano passado nós sempre tivemos esse costume de fazer uma reunião semanal na nossa casa, né, entre nós, para a gente ler. Às vezes a gente já leu alguns livros, às vezes lê a Bíblia. E eu lembro que a gente voltou a fazer e aí meu marido já começou a participar, né? E aí a gente leu também, né, Gênesis e os primeiros livros. E ele também ficou assim... Ele não via a hora de ter a próxima reunião para saber e perguntar e tirar as dúvidas, porque, assim, é muito bom mesmo poder ter essa intimidade com um homem tão sábio, que sabe tanto, né? Verdade. E poder desfrutar disso de perto. É uma bênção e um privilégio. É verdade, isso é algo que a gente tem como experiência mesmo. Né? Agora, falando um pouco aqui da videira, né? Porque a videira nasceu... E vocês fizeram parte desse começo. E vocês perceberam também, viveram ali as dificuldades, os desafios. E é claro que tudo isso estava ali em cima do seu pai, né? O pastor Aloísio, o pastor da videira. E tem alguma lembrança, assim, de alguma dificuldade ou desafio, né, que você consegue lembrar de como o seu pai lidou com aquilo ou não? Porque é muito comum, às vezes, os pastores levarem problemas da igreja para casa, né? Então, alguns reclamam, falam, e isso se torna ali uma prática, um hábito. E você acaba, como filho, vendo também as dificuldades da igreja, às vezes a falta de dinheiro, o problema dos irmãos, escândalos, etc. Tem algo assim que você lembra ou não? Não. Eu me lembro de, às vezes, acontecer alguma coisa assim
algum pastor vai sair e tal, e eu ficar sabendo junto com o resto da igreja na reunião que o pastor fala, assim. E eu nunca fiquei sabendo antes, meu pai nunca... Eu acho interessante você falar isso. Eu estava conversando com a Maria Clara, ela falando, eu não sei, não me lembro de nada. Porque eu também tive essa experiência. Eu muitas vezes fiquei sabendo das coisas ali, né? No culto, porque o Aloysio nunca teve esse perfil, né? De compartilhar os problemas, as dificuldades da igreja dentro de casa e nem para nós. Sim. E eu acho que isso foi bom para nós porque nos poupou. Sim, com certeza. Nos poupou, preservou o ambiente, né, na nossa casa. Sim. E acabou sendo também um testemunho bonito da parte dele. Sim, com certeza. Porque Deus sempre trouxe ali a solução, né? Sim. E deu para ele sabedoria também para resolver. Eu acho isso muito, muito bonito, né, da parte dele. Agora, eu queria também falar sobre... eu queria que vocês comentassem, né? Sobre hoje é diferente. O ministério então, do Aloysio já é um ministério extralocal, internacional e é muito maior em relação àquele começo ali da videira. E, Maria Clara, você tem assim, noção da relevância, da importância desse ministério hoje e que você faz parte dessa história junto com o seu pai? Você para às vezes para pensar assim, nossa, é o meu pai. Às vezes acontece, mas no dia a dia eu não sei se Você não para muito tenho para muita pensar. noção, não. Mas de vez em quando você vê pessoas, às vezes de tão longe, de tantos lugares, testemunhando e falando, e você vê o alcance daquela palavra chegando a tantos lugares, aí você começa a ter uma noção do quanto que isso tem alcançado as pessoas. Quando você está, por exemplo, ali no Serra Dourada, Sim. como foi a Conferência da Vinha, né, em 2024, e ali 50 mil pessoas celebrando, é algo assim que impactante para nós, impactante. né, como família. É impactante, porque... É algo poderoso. É poderoso. Porque a nossa história acontece junto com a dele, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria falar do legado também. Você consegue falar assim... Eu sei que o legado ele é muito amplo, mas você consegue falar do principal legado que você tem recebido do seu pai? Ou talvez não o principal, mas algo importante que você percebe que você tem recebido dele e que você também quer deixar para os seus filhos e filhas, né, Cláudia? É tanta coisa, né, que meu pai já ensinou e passou pra gente, mas eu acredito que hoje, o que eu tenho vivido hoje é que meu pai tem me ensinado que tudo eu vou vencer na oração. E eu quero também passar isso para minha filha, que ela seja uma pessoa que dependa de Cristo, né? Que a expectativa dela esteja em Cristo e não nas pessoas. Amém. E que ela entenda a importância da oração e como a oração é poderosa, como o nosso relacionamento com Cristo também, né? Através da oração é importante. Eu acho que hoje esse legado que meu pai tem nos ensinado, né? Amém. Eu gostaria de deixar para os meus filhos. Amém. Maria Clara? É verdade. A senhora falou aqui, né, do favor de Deus, que é a coisa mais importante nas nossas vidas. Isso meu pai tem repetido e falado constantemente. Que eu me lembro alguns anos, há muito tempo atrás, naquele dilema de escolher um curso, né, para prestar vestibular, faculdade. Então eu lembro dele falar, olha, não, em outras palavras, resumindo, foi mais ou menos isso que ele disse, assim, não coloca o seu coração no dinheiro ou em querer ganhar dinheiro e tudo mais, mas ore e procure fazer aquilo que agrada a Deus. Sempre se preocupe em estar debaixo do favor de Deus, que é o lugar mais importante. Então, eu sempre tive isso para mim, procurar fazer aquilo que é correto diante do Senhor, né? De estar fazendo aquilo que não vá me tirar da vontade do Senhor, que não vai me tirar debaixo do favor, né, de Deus. Eu acho que isso é algo muito importante, porque quando você segue isso,
a chance de você errar é menor. Uhum. Você tem mais chance de ter sucesso em tudo que você fizer. É Sim. verdade. Você Quem percebe tem que favor muita tem coisa é ao favor de Deus na sua vida. Às vezes Sim. você não pode nem ter tanto talento, nem tantas coisas para se dar bem na vida, vamos dizer assim, mas você tem o favor de Deus com você. Sim, É verdade. Então eu creio que isso é importante. é verdade. Eu acho que isso define bem, né, o Aloísio, o favor de Deus. Porque não só porque é uma frase que ele fala muito, né? Inclusive está aqui no livro, né, dos 35 anos de ministério. O favor de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Isso é algo que ele fala repetidas vezes nas palavras, ministrações, e a gente fez questão de deixar registrado aqui, né? E de fato é o favor de Deus na vida dele, na nossa vida, e nós queremos deixar esse testemunho aqui, que de fato nós celebramos esses 35 anos de ministério do Aloísio, porque é algo que é sobrenatural. Não é apenas um depoimento para ser colocado em um livro, mas isso faz parte da realidade desses 35 anos do Aloísio. E hoje nós estamos aqui também para testemunhar isso, para a glória de Deus. Então, nós não falamos porque nós queremos que isso seja verdade. Nós estamos testemunhando porque é verdade. De fato, o Aloísio é alguém que Deus separou, Deus chamou e Deus nos escolheu como família para estar ao lado dele. E, de fato, ele tem construído em Deus esse ministério há 35 anos. Poder participar é um grande privilégio, porque Deus nos escolheu independente de nós mesmos. E poder testemunhar também é, porque nós estamos fazendo isso aqui para glorificar o Senhor. Fica aqui o nosso testemunho e também a nossa gratidão ao Senhor. Eu sou muito grata ao Senhor, como esposa do Aloísio, de poder participar e estar com ele, ao lado dele, nesse ministério, nesse chamado. A Ana Cláudia estava compartilhando aqui, falando a respeito da oração como um legado que ela tem recebido, né, do seu pai. A Maria Clara falou a respeito do favor de Deus, né, que também a alcançou e tem alcançado, que também é um legado. E eu creio que isso se aplica à minha vida, ao meu ministério. Eu sei que muitos me conhecem também, por causa do Aloísio, mas eu quero deixar aqui também esse testemunho. É claro que quando nós nos casamos, eu não era a pastora Márcia. Então eu não era essa mulher que hoje prega, que ensina, que tem uma visão clara de um chamado e tantas coisas que nós fazemos, principalmente com as crianças, né? Mas eu sou fruto das orações do meu esposo. Então, Aloísio realmente se dedicou a orar, a buscar, para que eu pudesse me tornar aquela esposa que Deus escolheu para ele e que ele precisava ao lado dele no ministério. E de fato eu me tornei. Eu sou fruto das orações do meu esposo e da transformação do Espírito Santo na minha vida, porque eu me deixei moldar. Então eu olhei para ele, como você falou, né, Maria Clara, ele era uma fonte, né? Uhum. Então, e eu falei, não, eu quero orar como ele ora, eu vou ler os livros que ele lê, eu vou me dedicar como ele se dedica. E foi todo um processo na nossa vida, porque de fato Deus estava trabalhando em nós simultaneamente. E eu creio que Maria Clara e Ana Cláudia também estão aqui para isso, para poder testemunhar e dar toda a glória ao Senhor. Acho que nós não poderíamos deixar passar em branco esses 35 anos de ministério e não falar a respeito disso e não testemunhar. Então fica aqui esse programa como um legado para todos aqueles que estão ouvindo, que estão recebendo esta mensagem, e nós queremos deixar também para você, Aloísio, ok? E dizer que realmente nós amamos você. Você é alguém muito amado, como marido, como pai e como pastor. E como avô. E como avô. A gente vai encerrar aqui o programa e eu agradeço a sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até lá.